Boa noite, irmãos. Agradeço aos irmãos pelo carinho, pela compreensão e a paciência em me ouvir. 1 Coríntios capítulo 7. Deixa a sua Bíblia aberta aí, neste capítulo, e nós vamos ressaltar o texto que vamos usar à medida em que estivermos assim falando. Na semana passada eu recebi um convite da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o reverendo Arival Casimiro, para participar de uma série de conferências com preletores internacionais e que o objetivo era falar sobre ser discípulo ou ser membro da igreja. Ser discípulo ou ser membro da igreja. E o reverendo Arival trouxe vários conferencistas da Coreia, pastores já experientes, para falar, incentivar e trazer a preocupação moderna de que hoje nós estamos mais preocupados, de maneira geral, evangelicamente falando, em sermos membros da igreja, sem se preocupar em ser o seguidor de Jesus. Ele fala muito de estatística, de relatórios, em que às vezes a gente se preocupa muito com o relatório que nós vamos dar à convenção, ao presbitério, a grupos, e aí nós recebemos as pessoas e vamos ajuntando as pessoas, e muitas vezes o critério de ser membro é melhor do que ser discípulo. Eu, quando estou lá na clínica fazendo hemodiálise, eu fico lá fuçando na internet para passar o tempo, e às vezes eu tenho ouvido o pastor Cláudio Duarte. De poucos dias atrás ele falou em um dos seus vídeos da preocupação que a gente tem quanto a lares, famílias, casamento, divórcio. E ele dizia o seguinte: ele preocupa em pregar os princípios da palavra. A modernidade, às vezes, vai por um rumo. Mas ele disse: eu não abro mão dos princípios da Bíblia. Pode até ser um pouco retrógrado, ou não caminha alinhado com a modernidade. Mas ele diz: não abro mão dos princípios. Com essas duas ilustrações, eu começo a dizer para você que nós, como crentes e servos do Senhor, vivemos num mundo moderno, com muita tecnologia e avanços que às vezes a gente não consegue acompanhar. E muitas vezes nós vamos abrindo mão de princípios tão básicos e elementares que fazem parte da nossa vida e que devem fazer parte constantemente do nosso viver diário, e às vezes a gente abandona, ou pratica mais ou menos. A gente às vezes deixa de ser discípulo para pensar em ser membro da igreja. Quantos de nós vamos de uma comunidade para outra, de uma igreja para outra, de um grupo para outro? Às vezes tem cristãos que têm 4, 5 batismos
nos ombros. Porque cada lugar que vai, a exigência para fazer parte é batizar. Então, batiza, qual o problema? E às vezes a gente perde a essência dos princípios, desses valores de sermos seguidores do Senhor, para sermos membros. Eu estou contente aqui, sou membro aqui. Amanhã eu não estou mais descontente, vou procurar outro grupo. E às vezes a gente não trabalha com os princípios. Eu quero colocar para você aqui hoje, dentro do capítulo de número 7, alguns princípios sobre matrimônio. O que a Bíblia fala? Para você memorizar. O que a Bíblia fala sobre o celibato, ser solteiro? O que a Bíblia fala sobre o divórcio? O que a Bíblia mostra para a gente sobre o princípio de casar-se de novo? Como? Você percebeu que é muito tema para pouco tempo. Não é? Mas vou tentar resumir para que você possa compreender e guardar aí no seu coração. Agora vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, alguns versículos aí. 1 Coríntios capítulo 7, alguns versículos. Versículo 2. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Versículo 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. A discussão primeira agora é trabalharmos a questão do matrimônio. O princípio do matrimônio para o crente. O princípio do matrimônio para o crente. No contexto aqui que Paulo está escrevendo, ele está respondendo para a igreja uma divergência em qual que é melhor, casar ou ficar solteiro? Qual que era melhor, casar ou casamento ou celibato? O que o apóstolo Paulo coloca aqui para a gente? Observe que o conceito que Paulo fala aqui é muito interessante, porque ele está olhando para o lado da questão do judaísmo. O judaísmo tinha algumas vertentes. Por exemplo, se você pega o judaísmo na visão dos fariseus, o casamento era obrigatório. Um bom fariseu não poderia ser solteiro. Tinha que casar. Mas se você pega o judaísmo como a visão dos essênios, que era uma seita daquele momento histórico, eles já optavam pelo celibato. Daí deriva a interpretação de alguns grupos religiosos hoje em dia, que proíbe o líder ser casado. Os essênios entendiam que o celibato era melhor. Casar não era bom. Então você percebe que o apóstolo Paulo, quando responde estas questões, se casa ou se fica solteiro, ele faz a seguinte colocação. Ou ele faz o seguinte conceito para a gente. Tudo é uma questão de liberdade de entendimento. Olha bem como que Paulo coloca. Se você quiser casar, ótimo, é bom. Se você quiser ficar solteiro, ótimo, é bom. Não pode haver imposição nem de um lado nem de outro. O que tem que haver é um consenso pessoal. Cada pessoa deve compreender o que é melhor para ela. É uma questão de entendimento da própria pessoa. É uma questão de entendimento da própria pessoa. Qual que é
ou quais são os fundamentos para Paulo entender assim? Primeiro, é porque ele coloca aí no verso 2 que eu destaquei. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então aí, primeiro ele diz, ó, quem quer casar, quem não consegue manter-se na direção da santidade, fugir da prostituição, fugir da pornografia, fugir da imoralidade, quem não consegue, é melhor casar. O versículo 9 ele complementa dizendo, olha, caso não se dominem, é o controle da sexualidade, caso não se dominem, que se casem. Porque é melhor casar do que viver esquentado. Não é assim? Você pega, quem já teve adolescente em casa, ou quem já passou por essa fase, sabe muito bem o que é a fase do abrasamento, do esquentamento, do fogo, não é? Se não tiver um controle, se perde. E é justamente na adolescência é que o homem e a mulher se perdem. É justamente aí, porque é o momento mais abrasador da sexualidade. Então Paulo coloca assim, olha, se você não consegue se dominar, se controlar, é preferível que você case. Para você não viver na impureza, na imoralidade. Aí você vai causar problemas espirituais, morais e sociais para a sua vida e para a sua família, para a sua sociedade. É melhor casar. Se você tem um descontrole sexual, isto é, uma vontade que não pode ser controlada e que só pode ser controlada no ato sexual, tudo bem. É preferível que você realmente se case. Por causa da impureza. Não é? A segunda coisa que Paulo coloca aqui, que é um outro aspecto importante, é que você não deve deixar de observar o conceito e o princípio da palavra. Abra a sua Bíblia e observe o conceito da palavra. O conceito da palavra está lá no princípio. Se é no princípio, qual o texto que é? É Gênesis. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 2. Capítulo 2. Vou seccionar para a gente ir lendo só o que interessa. Capítulo 2, versículo 18. 2:18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idôneo. O primeiro aspecto fundamental aqui do conceito inicial sobre casamento está justamente aí. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Deus deu a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim, da natureza, dos animais. E Adão saiu cuidando de tudo, colocando nome em tudo e tal, e observou que a vaca tinha o boi, ele começou que todo mundo era acasalado, produzia, frutificava, crescia e tal. E ele disse, eu estou só. Isso é um grande problema. Um homem só, que não consegue se controlar, tem fogo abrasador, hormônio saindo, por tudo quanto é lugar, é impossível ficar só. Então, aí entra o conceito do casamento. Para evitar a solidão, para evitar a impureza, para evitar a imoralidade, o descontrole, então é melhor que o homem case. Mas aí, como é que Adão vai casar? Era muito difícil casar, arrumar uma companheira, apesar de que o paraíso era maravilhoso.
A pessoa morar num lugar daquele? Coisa fantástica. Mas estava só, não tinha ninguém do lado igual, parecido, alguma coisa que pudesse ajudá-lo na sua solidão, no seu fogo abrasador. Ele estava lá. Deus então olhou e disse, é um grande problema para Adão. Vamos arrumar alguém. Eu vou fazer uma mulher para Adão. Então o conceito de Deus foi esse. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Disse mais o Senhor Deus. Então é Deus que está dizendo. Não é bom que o homem esteja só. Por quê? Porque se ele estiver só, ele pode tomar atitudes e se perder na vida. Não é bom que ele esteja só. Então, aqueles que não conseguem se dominar, olha o que aqui Paulo está dizendo. Aqueles que não conseguem controlar seu fogo abrasador, é melhor casar. Então, dois conceitos. O princípio e o entendimento de Paulo. Aí você junta isso e diz, bom, se eu não consigo me controlar sexualmente e vou ficar variando e correndo de um lugar para outro para praticar a prostituição e a imoralidade, é melhor eu me casar. Olha o outro conceito do princípio. Ele vai dizer no verso 18. Verso 18. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Auxiliadora. Idônea. Auxiliadora idônea. A gente precisaria de parar aqui em cada conceito para você entender com tempo e explicar o que é auxiliadora idônea. É uma pessoa que está do seu lado e que tem o mesmo nível que você. Que vai te ajudar e que tem o mesmo nível moral, social e espiritual para contribuir para a sua vida e satisfazer você. Deus poderia ter feito qualquer outro tipo de animal e falar, Adão, olha aí. Mas Deus fez alguém que seja auxiliadora idônea. Esse entendimento é fundamental para que haja complexidade, mas ao mesmo tempo haja também afinidade, harmonia, que é um conceito fundamental da família. Um homem e uma mulher, harmonicamente, vai produzir um lar, uma família, e vai gerar filhos. Então, conceito do princípio. Olha outro conceito do princípio. 20 e 23. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, todos os animais selvagens, porém, o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor fez cair pesos pesados sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Então, é interessante esse conceito principal, quando Deus faz a mulher a partir do homem, para que pudesse ser igual, semelhante, para que o homem pudesse entender e a auxiliadora pudesse entender o homem. Então, a base, o princípio do homem e da mulher é o mesmo. Criado por Deus, da mesma matéria, um dependente do outro, para formar um lar. Então, são conceitos do princípio para uma questão de entendimento, o casamento. Olha o versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, une-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A coesão é permanente, é tão íntima, que a partir do casamento, da união sexual e da frutificação do óvulo e do sêmen, se produz outra vida. Esse é o conceito de uma só carne. E aí está a preocupação da palavra, quando você prostitui, onde você deixa o seu sêmen? Ou onde você deixa o seu óvulo?
O conceito do casamento, de uma só carne, é fundamental para que você não saia por aí distribuindo sêmen e óvulo. Mas hoje, no conceito moderno, há poucos dias estavam vendo aí na televisão, no jornal, tem hoje aquelas pessoas que doam sêmen e ficam no laboratório. Se você quer ter um filho, mas não quer casar, quer ter um filho independente, você vai no laboratório, compra o sêmen e vai ter o seu filho. Quem é o pai? Sei lá. Nunca vi. Mas são conceitos modernos. Em certo sentido, até ajuda. No sentido científico, é interessante porque o óvulo e o espermatozoide no laboratório são fecundados, tratados e observados se não tem nenhuma mutação, nenhuma lesão, nenhuma deformação. E quando são introduzidos no útero, estão perfeitos. Isso evita um monte de doenças, porque o laboratório já vê, se tiver algum problema, são descartados. Se tiver alguma doença genética, lá no DNA, se observa. Claro que lá no princípio, esse conceito não tinha. Não é? Mas qual é o conceito de uma só carne? É quando o homem deposita o espermatozoide junto ao óvulo da mulher. E ali gera uma vida. A partir dessa geração, você é uma só carne com aquela pessoa. Porque pessoas diferentes geram uma pessoa que tem genes de ambas as partes, do marido e da mulher, do homem e da mulher. Então aí se torna uma só carne. Aí se torna uma só carne. Este princípio dessa coesão permanente é muito importante para a existência da humanidade. Para a existência da humanidade. Por mais que hoje nós já temos inúmeros computadores que são robôs e que já fazem o trabalho doméstico em muitas casas aí pelo mundo afora, e que futuramente, daqui a 10 anos, possivelmente, empregada doméstica não vai ter mais. Você compra o computador, que faz o serviço. Maravilha, né? Só que, mesmo assim, você não pode coabitar com o computador. Ele não vai conseguir gerar nada em você. Nem você vai gerar nada em alguém. É preciso do homem e da mulher. E a ciência está aí para ajudar aqueles que não podem fecundar naturalmente. Mas tem que ter o máximo de cuidado possível, né, com esses avanços científicos aí, porque eles podem ser problemáticos. No princípio, olha o versículo 25 para terminar aí. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Há uma intimidade tão grande como tem marido e mulher. Não há preocupação da nudez entre o marido e a mulher. Não há preocupação. Não é? Então, esta intimidade só acontece dentro do casamento. Você não pode, e o conceito e o princípio é esse, de ter intimidade, uma hoje, com outra pessoa diferente amanhã, outra depois, 20, 30, sabe lá quantos. Essa intimidade, dentro do conceito do princípio original, é do homem e da mulher que se casam. É marido e mulher. É marido e mulher. Então, quando você olha este princípio, que parece ser pequeno, aí do verso 18 ao 25, parece ser pequeno, mas você compreende que lá no passado, Deus colocou um princípio sobre o lar. Agora, abra sua Bíblia em Mateus 19 e veja o princípio que Jesus ressaltou. Então, agora vamos ver o conceito de Jesus. Se você tinha do princípio a Jesus, pelos estudiosos, 5, 6 mil anos. Sei lá, um pouco mais, um pouco menos. Agora,
e de Jesus até nós? Mateus 19. Então agora vamos aproximar a instrução. Olha no versículo 3. A partir do versículo 3, quando Jesus fala do divórcio, ele está falando do casamento. Então ele vai dizer, a partir do verso 4, então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, fez homem e fez mulher? Então, o conceito está aí. O casamento entre um homem e uma mulher. Esse é o princípio da palavra. Hoje a gente tem vários conceitos sobre família por aí. Mas o princípio da palavra está aí. Jesus olhou para trás e disse, lá no princípio, quando Deus fez homem e mulher. Olha o versículo 6. De modo que já não mais sois dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. É outro conceito fundamental. O casamento entre um homem e a mulher tem como base a vontade de Deus. A satisfação da vontade de Deus. Aí você olha lá para o passado, em que o homem estava só, Deus faz uma auxiliadora idônea, semelhante ao homem, e une esses dois, e diz a eles, em uma só carne, construa sua família. Construa sua família. Então o princípio de Deus não mudou com Jesus. Ele olha para trás e diz, o princípio é o mesmo. Não muda. O princípio não muda. Então se Deus ajuntou lá, Deus ajuntou aqui, o princípio não muda. Não é? E para onde Jesus vai? Ele vai falando da indissolubilidade do casamento. Por isso, é o que a gente fala sempre da preocupação, na hora que você vai escolher o seu parceiro, o seu companheiro, a sua auxiliadora idônea, aquele que vai te ajudar na construção do seu lar da família. Cuidado aí, porque Deus vai ajuntar. O princípio de Deus é esse. Marido e mulher, homem e mulher. Ajuntou, formou um lar. E aí é indissolúvel. Versículo de número 11. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito. Eu vou falar daqui a pouco sobre esse versículo à parte. Então você observa o quê? Que Jesus olha para o princípio, lá, centenas e centenas de anos atrás, e mantém o mesmo princípio da família, do casamento. Então, o casamento tem esse aspecto fundamental. Eu tenho os princípios da palavra, como eu atuo, como eu vejo o casamento hoje. Princípios. Sou discípulo? Tem princípios. Devo segui-los. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok? Vejamos aqui um outro aspecto, que aí eu quero mencionar o versículo 11, que a gente leu. Mas eu quero destacar lá no capítulo 7 de 1 Coríntios. Olha aí um outro aspecto que às vezes a gente não pensa e não reflete sobre ele. Versículo de número 7. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ele está falando de ser celibatário, solteiro. No entanto, o que diz? Vamos ler juntos? Cada um tem de Deus seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Versículo 11 lá do texto que nós lemos de Mateus. Olha o que Jesus ressaltou lá em Mateus, aquele versículo que eu citei, 19, 11.
Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. O que Paulo está dizendo para a gente aqui? Ele está dizendo o seguinte: casamento e celibato, ou sou solteiro ou casar-se, só depende de uma coisa: do dom que você recebeu de Deus. Tem gente que tem o dom para casar-se, então ele pode casar. É o conceito de Paulo, é o entendimento de Paulo. Mas se você não tem o dom para casamento, é melhor que não case. O que é ter dom para o casamento, ou dom para casar, ou dom para solteiro? Eu penso que é o seguinte: quais são as implicações de se casar? O pastor Ricardo falou inicialmente aí. Quais são as implicações? Você quer ver como Paulo coloca aí? Olha aí no versículo 3 do capítulo 7. 1 Coríntios 7, 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao marido. Isso significa o seguinte: casar tem implicações inerentes à função. Casamento tem implicações inerentes à função. Se você casa, você tem obrigações dentro do casamento. Se é na área sexual, cada um tem que dar um ao outro a parte que lhe é devida. Não pode reter, não pode segurar. Não pode dizer: não estou com vontade, estou com a dor aqui, eu estou cansado, não sei o quê. Não, se o outro quer, é direito. Isso é implicações. Isso é implicações. Não é? Então, na área sexual, é assim. Em qualquer área da vida matrimonial. O marido, qual é a função do marido, do conceito de casamento? É aquele que provê. É aquele que ajuda a abençoar financeira e materialmente o lar no sustento da família. Se o marido foge dessa regra, perdeu a sua função. Quantos lares que nós temos hoje com problemas? Por quê? Porque a pessoa casa e não assume a responsabilidade inerente à função. Se você é marido, qual é a sua função dentro do lar? O que lhe é dado como responsabilidade para você cuidar? Ao mesmo tempo, a esposa, o que lhe é dado? Aí o apóstolo Paulo diz: mas se você quer ser solteiro, você pode. Não tem nenhum problema. Se você tem dom para ficar solteiro, fique solteiro. Paulo diz: eu sou solteiro. Por uma questão do trabalho do Senhor. E Paulo podia viajar de um lado para outro, de cidade em cidade, sem se preocupar com a função do casamento. Porque se ele fosse casado, ele teria o lar, ele teria a família, ele teria os filhos. Ele teria a responsabilidade de manter a família, o lar, ajudar a educar os filhos, etc. Funções inerentes, né? Atividades inerentes dentro da função que é casado. Por isso ele diz: eu sou solteiro, porque eu posso viajar por todos os lugares para servir ao Senhor e nada me impede. Nada me impede. E ele chega a dizer aqui no capítulo 7, quando ele fala que nós trabalhamos e lutamos para servir o lar. E você não pode fugir da sua responsabilidade. Quem casa, quem tem um dom no casamento, vai casar, vai dividir o seu tempo com a obra de Deus. Porque ele tem a família, tem a obra de Deus. Mas se ele for solteiro, ele é livre. Qualquer hora, qualquer momento, qualquer dia, em qualquer lugar. Então observe que é um conceito que muitas vezes a gente não trabalha dentro dos nossos lares. A tendência nossa é, como pais, obrigar os nossos filhos a casarem. Mas Paulo está dizendo:
Se de repente o filho acha que não tem o dom para o casamento, e não vai assumir as funções do casamento, que ele acha que não tem jeito para aquilo, é melhor ficar solteiro. Então é o celibato. Então, o casamento e o ser solteiro, o celibato, é uma questão de dom, de entendimento pessoal de cada pessoa. Agora, observe o versículo 2. O que não pode é, eu vou casar para fugir da impureza. O solteiro diz, eu não vou casar porque eu não quero responsabilidade com lar e família, com mulher e menina atrás de mim. Mas ele também não pode viver na prostituição e na imoralidade. Então veja bem como que Paulo coloca o princípio importante. Casamento e celibato é uma questão de dom. Você vai escolher o que for melhor. Um pouco mais à frente nesse capítulo 7, Paulo chega a dizer quanto às viúvas, ele vai dizer, olha, se você ficou viúva no caminhar da sua jornada matrimonial, é melhor que você não case de novo. Fique solteira. Você vai voltar ao convívio do casamento, toda a implicação do casamento volta. Agora, se você quer ficar solteira, não pode viver prostituindo. Se você não consegue, é melhor que case. Então, veja o conceito. A preocupação de Paulo é com a santificação. Hebreus 12, 4, vai dizer, segui a paz com todos. E a santificação. Paz e santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a santificação é muito importante na vida. Para qualquer pessoa. Quem é casado, tem que observar. Quem resolve ser solteiro, tem que observar. Se você é viúvo, tem que observar. A santidade é a peça principal na vida do ser humano. Seja casado, seja solteiro, seja viúvo. Sempre a santidade é importante. Porque Deus é santo. E não faz parte, não fará parte com ele da eternidade, se não estiver no caminho da santidade. Não chega lá. Não vai passar por crivo. É muito importante. Para a gente caminhar para o final, há um outro aspecto importante aí no texto, que a gente deve observar, que é a questão do divórcio. Quando ele fala aí da estabilidade do casamento, a partir do versículo 10, ora, os casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e que o marido não se separe ou se aparte da mulher. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e essa consente em morar com ele, não abandone. Se a mulher que tem marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, olha aqui a questão do divórcio. Tão importante. Se você tem o dom para o casamento e casou, você volta ao princípio da palavra. Olha o que Jesus disse sobre o princípio do casamento. Não se separe. Não se separe. Mas hoje a gente tem algumas ideias interessantes para poder questionar Deus. Aquela questão de incompatibilidade. Eu não dou certo com ele, eu cheguei, casei, mas eu descobri que não dá certo. E aí? Você casou errado? Ou se você não tem o dom, mesmo se aventurou, e agora não dá certo, o que fazer? O melhor caminho agora é se livrar. Cuida da sua vida que eu vou cuidar da minha. É se livrar. Mas você está quebrando o princípio primordial. O princípio é justamente o que o texto está dizendo. Ele vai dizer que a mulher não se separe do marido, que o marido não se aparte da mulher, e se você casou com o incrédulo, o homem, a mulher,
não pode se separar dele, porque ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Ele não vai na igreja. Ele não aceita Jesus. Leia o texto do capítulo 7. Ele vai dizer, problema é seu. Você escolheu casar com o incrédulo, pague o preço. É a responsabilidade que a gente tem na hora de escolher. Mas eu apaixonei por aquele. E quando apaixona, não adianta. Quando apaixona, você quebra todos os princípios possíveis da palavra, você quebra o princípio da sociedade, os princípios morais, sociais, éticos, quebra tudo. A paixão é aquilo que Paulo coloca lá, fogo abrasador. É um negócio violentíssimo que a gente não consegue controlar. Você vai contra o pai, você vai contra a mãe, você foge de casa, você come o pão que o diabo amassou, em prol de uma paixão. O conceito que Deus tem é um conceito bem mais complexo. Bem mais complexo. Vamos ler 2 textos. Primeiro, vamos voltar lá em Mateus 19. Mateus 19. Mateus 19. Observem aí o versículo de número 8. Versículo de número 8, em Mateus 19, respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. É por isso que o pastor Ricardo abre concessões. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Tudo bem, o princípio da palavra é assim. Mas por causa da dureza do nosso coração, a gente diz assim, qual que é a lei do nosso país? A lei do nosso país é essa. Então, o que eu posso fazer? Não é assim? Quando chega um casal e diz assim, eu estou me separando da minha esposa ou do meu esposo. Aí você diz assim, abre a Bíblia, irmã, olha aqui. Mas é a dureza do coração. Você ajunta tudo quanto é ideia e sentimento para poder expor para o pastor, para dizer, olha, isso prova que eu preciso me separar. Mas por que você não viu isso antes de casar? Por que você não avaliou a contrapartida para você saber, olha, amanhã, com essa pessoa, eu posso ter inúmeros problemas. É melhor eu não entrar neste, acordo, neste contrato. Porque se eu entro, eu caio no princípio de Deus. Qual é o princípio de Deus? Não separe. Tudo bem. Uma coisa é quando a gente trabalha com princípio. Outra coisa é aquilo que é a dureza do coração. A regra deveria ser o princípio e não a dureza do coração. Mas hoje a gente vai pela dureza do coração e esquece a regra. Porque é mais vantajoso para mim. É mais vantajoso para mim. Você já olhou o tanto de mulher que tem sido morta pelo ex-marido no nosso país? Você já viu as estatísticas? A mulher não suporta mais o marido. Quantos anos de casado? 2 anos, 6 meses, 8 anos. É pouca coisa. Aí eu vou me separar, não aguento mais. Separa. O marido vai lá e mata a mulher. Porque ela tem direito de reconstruir. E aí vai e o outro não aceita. E aí mata. Então, princípio e dureza de coração. Abertura. Moisés disse, já não tenho condição de segurar isso.
Com certeza ele deve ter chegado para Deus e falado: ó Deus, o que eu faço? Não tem mais jeito. Não posso segurar essa turma. Deus não abriu mão. Porque Deus não falou nada para Moisés falar: tudo bem, faça o que você achar melhor. Com certeza Deus não falou. Ele deve ter ficado sozinho e disse: eu não vou aguentar isso sozinho. Eu vou, tchum. Por causa da dureza do coração, de entendimento contrário. Porque a pessoa acha que que não abre mão. Então faça o que o seu coração está pedindo. E assuma a responsabilidade. É a dureza do coração. Olha o versículo de número 9. O versículo de número 9, Mateus 19. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus está dizendo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outro, comete adultério. Então, o princípio de Deus é muito mais sério do que a gente imagina. É muito mais sério. Então, o princípio é este. Quem repudiar a sua mulher, quem repudiar a sua mulher, não sendo por traição, por adultério da outra parte, comete também adultério quando casa com outro. Esse é o princípio. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao contrair matrimônio. Porque às vezes você casa com esse, porque tem uma série de benesses, mas você gosta daquele lá. E de repente, num dado momento da história, você começa a trair, adulterar. Aí você tem consequências horríveis de destruição pessoal dentro do seu lar. E as consequências são amargas. Né? São amargas. O que Jesus está dizendo? A única saída que Jesus aponta aqui para o divórcio é adultério. Qualquer parte que for traída, ele pode, diante de Deus, sem nenhuma culpa, sem nenhum erro, nenhuma falha, requerer o divórcio. Então você pergunta, quando é que o crente pode divorciar-se? Quando houver adultério dentro do casal. A parte inocente pode requerer e pode casar-se de novo, sem nenhum problema, dentro da palavra de Deus. No conceito principal de Deus. E ainda, para a gente terminar aí o capítulo 19, lá no versículo 11, que eu já ressaltei aqui, só para dizer, o que Jesus está dizendo? Você é apto? Nem todos são aptos para receber o conceito de casamento. Nem todo mundo é apto para casar. Porque nem todo mundo tem o dom do casamento. Se você é apto, tem o dom, você é capaz de assumir a responsabilidade de um lar. Se você acha que não é, não entra nessa maçada aí não. Não vai nessa direção. Você vai prejudicar você e outras pessoas. Quantas mulheres e quantos homens ficam num casamento amargo, horrível, triste, por causa dos filhos? Mas eu não posso deixar os meus filhos. Então ela é infeliz, ou ele é infeliz? Por quê? Porque teve consequência, os filhos. E os filhos não têm culpa de uma má escolha na hora da decisão de casar-se. Então, paga o preço. É esse, tem que pagar mesmo. E pagar muito caro. Tem que pagar muito caro. Né? Esse é o conceito da palavra de Deus. Tome cuidado. Tome cuidado. Mas eu queria ainda lembrar uma coisa que é muito interessante, que muitas vezes a gente não observa. É 2 Coríntios capítulo 2. Melhor, capítulo 6. Quanto a essa questão de divórcio.
2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante. O apóstolo Paulo volta a falar aqui do casamento, da união, e ele chama a atenção da gente para aquela questão de comunhão com os incrédulos. E ele vai dizer: não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão entre a luz e as trevas, harmonia entre Cristo e o maligno, união do crente com o incrédulo. E vai discorrendo. Então aí, para o jovem crente, para a jovem crente, cuidado na hora de se unir a outro. Isso não significa que você vai casar com um crente, um jovem crente, vai ser mil maravilhas. Não. O conceito de casamento tem um monte de dificuldade no dia a dia. E uma responsabilidade mútua no dia a dia. Mas o princípio é: tome cuidado com a união. Tome cuidado com a união. Na hora da escolha, com quem você está escolhendo casar? É crente mesmo? É um servo do Senhor? Tome cuidado, para evitar problemas futuros. Porque não há harmonia em comunhão entre o crente e o incrédulo. Não há. Agora, se você casa, 1 Coríntios 7, Paulo está dizendo: se você casa, você não pode separar-se, porque a outra parte é incrédula. Não pode. Tem que manter o casamento aí. Eu quero terminar com, lá no 1 Coríntios 7, porque alguém me fez há poucos dias uma pergunta. No versículo 39 e 40. Aqui estão muitas coisas importantes aqui que o pastor Ricardo a gente pode criar depois um outro estudo para falar sobre todos os assuntos que tem aqui e as variantes, que são bastante interessantes. Mas olha o 39 e o 40 para a gente encerrar. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. O quê? Mas, ninguém leu nada aí? Ficou com medo? Mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva. Segundo a minha opinião, que é a opinião de Paulo, eu penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então ele está dizendo: olha, se você casou, ficou viúvo, é a questão do novo casamento. Não tem o direito de casar? Tem. Tem o direito de casar. Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você vai casar de novo. Você tem que tomar cuidado com o princípio. Você tem que tomar cuidado com o jugo desigual. E você tem que tomar cuidado em fazer isso no Senhor. Isto é, obtendo uma aprovação do Senhor. Eu até entendo, aqui o pastor Ricardo pode ajudar, que esse casamento no Senhor pode até ser com jugo desigual, desde que seja dentro da bênção do Senhor, vamos dizer assim. Que seja abençoado por Deus, com os mesmos riscos do jugo desigual e com os mesmos preços que você vai ter que pagar. Paulo chega a dizer: olha, você quer ser mais feliz? Não case. Fique solteiro. Se você ficou viúvo ou viúva, não case. Mas se quiser casar, é permitido. Pode. Com a bênção de Deus. Com a bênção de Deus. Até acho que tem duas variantes aí. Em que você pode casar
com alguém que seja crente também. Ou até com o incrédulo, mas que tenha a bênção de Deus. Talvez aí por causa da dureza do coração. É uma válvula de escape aí, né? Não sei se o pastor Ricardo pensa aí, nessa mesma direção, né? Mas são conceitos e são princípios da palavra de Deus. Tem alguém alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Não ficou assim, tudo perfeito aí? Ou vocês aprenderam bem, ou vocês estão com sono. Tá certo? Eu prometi que eu não ia colocar o botão na boca hoje. Pastor Ricardo. Vem cá. Vamos terminar? Você quer fazer a oração e depois dos avisos? Tá bom. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por todo este mês, falando a respeito do lar, da família, do matrimônio, casamento, divórcio, celibato, novo casamento. Obrigado, Senhor, porque aprendemos no relacionamento de um para com o outro, os deveres e a responsabilidade de cada membro dentro do lar. Muito obrigado por todo o conceito da Tua palavra. Sabemos que nós temos coração duro. Moisés já percebeu isso. Fez algumas aberturas. E nós vemos da mesma forma. Sabemos que temos coração duro. Precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua bondade, para que possamos permanecer nos princípios da Tua palavra. Nos ajude, abençoe a cada lar, a cada família que pôde estar aqui hoje à noite. E que esses conceitos possam estar no coração de cada um, sendo trabalhado por cada pessoa, para que possa aprender e apreender melhor os princípios da Tua palavra. Em nome do